Aula sobre inseguranças, desconfianças e ciúmes no relacionamento. Boa noite, rapaziada que está aí presente conosco. Eu devo começar dizendo para vocês que nesse tema de insegurança, desconfiança e ciúmes, eu falei, tem uma certa ordem que nós podemos começar para ficar com um flow, né? Uma onda de algo, tudo que conecta uma coisa com a outra. E eu tive até um pouco de dificuldade para descobrir qual seria essa ordem perfeita. E aí eu escolhi aqui. Então nós vamos falar sobre insegurança, ciúmes e depois desconfiança. O que eu quero dizer com insegurança, primeiro de tudo, é que nós podemos ter nos relacionamentos, e para que fique claro aqui, para a galera que está acompanhando ao vivo e futuramente gravado, o que a gente vai falar aqui hoje é especificamente quando você está em um relacionamento. Também pode ser aplicado nas fases iniciais, não necessariamente quando vocês já estão oficialmente, digamos, sérios, mas não quando você de repente nem saiu com a pessoa ainda, ou tem o plano de sair, ou está no processo de sedução, mas quando você realmente já está dentro de um relacionamento. E é interessante vocês também observarem, talvez a galera que está solteira agora, esses tipos de sentimentos, comportamentos e atitudes que vocês poderiam ter tido em relacionamentos passados. Então, com isso dito, as considerações iniciais, vamos lá. Insegurança. Uma das coisas que eu vejo que é muito comum, tanto para homens quanto para mulheres, né, na questão da insegurança, e eu toquei brevemente nesse tema na aula passada, que é o seguinte: uma das coisas que você tem que entender é que se você vai se envolver com uma pessoa atrativa, e aqui entenda atrativa como qualquer um dos aspectos que possa vir na sua cabeça, seja físico, intelectual, financeiro até mesmo, enfim, qualquer um, emocional, o que for. Se você está lidando com uma pessoa, se você está entrando num relacionamento ou está num relacionamento com uma pessoa que é atrativa, você tem que ter consciência que ela não é atrativa somente para você. Se você já, a princípio, se sente inseguro, se sente desconfortável com o fato de repente, a sua namorada ser uma mulher que chama muita atenção, que os homens olham para ela, se você sente insegurança pelo fato de que o seu namorado é uma pessoa que tem muitas mulheres, às vezes, que ficam em cima, olhando, evidentemente que o caminho já é muito mais rápido. Se esse é um problema para você, não se envolva com uma pessoa atrativa, porque não tem como mudarmos isso. A pessoa, se ela é atrativa de verdade, né, realmente atrativa, ela não vai ser atrativa só para você. Então, se você ficar já com uma insegurança a respeito disso, evidentemente não se envolva com uma pessoa atrativa, porque aí a sua vida vai ser muito mais fácil, só você vai ver graça naquela pessoa e ninguém mais vai querer ficar urubuzando ali ao redor. Então, primeiro de tudo, tenha consciência disso. Se a pessoa é atrativa, outras pessoas também vão sentir atração por ela. E no final das contas, o que faz a pessoa querer estar com você ou não querer estar com você é o que vocês vão criar juntos. E a gente vai entrar mais nesse sentido ao decorrer dessa aula. Uma das coisas que pode gerar insegurança, e aqui eu digo mais especificamente para os homens, mas isso também se aplica para as mulheres, que essa insegurança, claro, pode vir de maneiras eu não sei com quem ele está agora, eu não sei o que ela está fazendo, tal. E isso, evidente, você tem que criar uma confiança na pessoa, que a gente vai falar mais lá na frente sobre a desconfiança. Mas numa situação social, isso eu marquei aqui para trazer, por exemplo, de repente você está numa festa, você está num bar, você está em qualquer tipo de ambiente com a sua namorada ou com o seu namorado, e você vê alguém chegando nela de uma maneira que pode gerar uma insegurança, um ciúmes, O como lidar com esse tipo de situação? Então, mas para ser bem concreto, de repente você está numa festa com a sua namorada e você foi um momento para o banheiro, ou você foi com outros amigos, ela ficou ali e você viu que em determinado momento um cara chegou nela, E isso também se aplica para as mulheres. Mas imagina que essa é a situação. A mentalidade aqui que você deve ter é, primeiro de tudo, do herói e não do polícia. O que eu quero dizer com isso?
O polícia seria aquele cara que chega assim, ó, o que você tá fazendo com a minha namorada? Sabe, todo tentando controlar, tentando proteger. Não, sentir como o herói, que é, de repente, você vai ali lidar com a situação, porque, outra vez, como eu comecei falando, se ela é uma pessoa atrativa, se ele é um cara atrativo, você deve ter consciência de que isso vai acontecer. E a outra mentalidade muito importante é que você não deve encarar o fato de outras pessoas acharem o seu namorado ou a sua namorada atrativa como uma ameaça, porque isso, sem dúvida, vai te corroer aos poucos e vai te gerar mais insegurança, vai te gerar ciúmes, vai fazer você uma pessoa fraca e, eventualmente, a pessoa não vai querer ficar mais com você, porque ninguém consegue ficar nesse clima de tensão o tempo todo por alguém que tem insegurança. Então, ao invés de encarar tudo isso que possa haver no relacionamento como uma ameaça, a mentalidade que você tem que ter aqui é um orgulho, né? Um orgulho de você estar com uma pessoa que realmente é atrativa para todas as pessoas, mas ela ou ele decidiu ficar com você. Então, aqui você já começa a mudar essa mentalidade de fraqueza, de insegurança, como sim, eu sou uma pessoa foda, né? Eu sou um cara foda, eu sou uma mina foda que tá com uma pessoa foda também, e por isso eu devo sentir orgulho, né? Porque confia em mim. O outro caminho nesse sentido vai te levar para a tristeza, para a depressão, porque você vai ficar o tempo todo inseguro e vai acabar, né, você não vai conseguir focar nas suas coisas. Isso vai acabando virando uma bola de neve com o tempo. E quando de repente o relacionamento acaba, vocês nem mesmo conseguem decodificar de onde veio tudo isso, porque são tão mínimos essas inseguranças que não são perceptíveis ao longo do tempo. Então, entenda que a mentalidade que você tem que ter é sobre orgulho, de que outras pessoas se sintam atraídas pela pessoa que você está num relacionamento. Para os que podem estar pensando que às vezes a gente fica muito na teoria, eu vou aqui fazer 2 exemplos na prática. Estraga o prático. Que é, por exemplo, nessas circunstâncias que eu trouxe, que de repente a pessoa estava ali, seu namorado, e de repente chegou uma outra pessoa ali com interesses mais avançados, digamos assim. Esse também é uma situação que você nunca vai ter controle. Você nunca vai ter controle sobre quem vem falar com a sua namorada, quem vem falar com o seu namorado. Então imagine que, beleza, nas situações onde você, de repente, está presente fisicamente, você até pode fazer alguma coisa. Mas é evidente, você não vai passar 24 horas do dia com essa pessoa o tempo todo. Então, você nunca vai ter controle sobre as situações que acontecem na vida dela e, principalmente, da reação que a pessoa vai ter. Porém, você pode ter conversas para deixar as coisas minimamente tranquilas e agradáveis para você e para ela no relacionamento. O que eu quero dizer? Se de repente, numa situação mais concreta dessa, a pessoa, né, digamos a mulher, tem uma atitude que você não gosta, nesse momento você acaba de descobrir quais são os padrões dela. Né? Isso pode ser conversado? Claro que sim. Inclusive, deve-se conversar sobre todos esses tipos de situações. Tudo pode ser conversado. Uma das mentalidades muito importantes, principalmente em início de relacionamento, é que vocês têm que ter essas conversas difíceis, né? Porque pode muitas vezes gerar assim, eu não vou falar nada porque pode afastar a pessoa nessas fases iniciais do relacionamento. De repente, quando ela faz alguma coisa que eu não gosto, tal. Entenda que, principalmente, é importante você se acostumar com a ideia de afastar as pessoas. Isso é crucial, né? Porque o que acontece é que quando você demonstra os seus padrões, as pessoas que estão realmente interessadas e desejam estar com você, elas vão se sentir ainda mais atraídas, porque uma pessoa que tem padrões e a gente realmente está envolvida emocionalmente ou quer algo sério com essa pessoa, a gente pode, se essa é uma coisa importante para você, eu vou ali fazer o que você está me pedindo. Se a pessoa não se sente, né, se ela acha que você está invadindo o direito dela de fazer XPTO, entenda que essa pessoa não é para você. E você descobriu isso o mais cedo possível. Então, primeiro de tudo, encare esses tipos de situações desconfortáveis, onde você pode ficar inseguro, como um excelente momento para você começar a criar os pilares certos para o relacionamento. E aí, se a pessoa não estiver apta para fazer aquilo que você deseja, see you later, brother, vai buscar outro relacionamento.
E aí a pergunta que fica agora é assim, beleza, mas então como que ter essa confiança em você e não se sentir inseguro? Aqui eu faço duas distinções. Você primeiro pode ter insegurança no relacionamento, que é o que a gente está falando hoje aqui, e você também tem uma insegurança interna. Interna não é exatamente o que a gente está lidando aqui hoje na aula, mas o Jorge já meio que tocou nisso, que é você entender, olhar para dentro de si, descascar todos os layers ali da cebola para entender de onde vem essa insegurança. Mas ter a insegurança dentro do relacionamento é um processo normal que, de preferência, você já lidou com a sua insegurança interna. Mas como ter confiança em você e não se sentir inseguro? Entenda que essa é a mentalidade que você tem que ter para se sentir seguro no relacionamento. Você decide todos os dias se quer estar com a pessoa ou não. É simples assim. Entenda que a qualquer momento, se algo não estiver do jeito que você gosta, você pode simplesmente ir embora. E na maioria das vezes é o recomendável. Porque o que acontece com frequência também é que as pessoas, por ter essa carência de pensar, mas eu não vou encontrar uma outra pessoa como ela, mas ninguém vai gostar de mim como ela gosta, e aí você vai acabando ficando num relacionamento que você não está feliz por carência. Né? Então, a gente fala muito sobre isso aqui, que é a mentalidade de abundância e a mentalidade de carência. O que vai te dar confiança nesse tipo de situação dentro do relacionamento é você entender que a qualquer momento, no momento que você não estiver feliz, você simplesmente pode pegar suas coisas e ir embora. Você não é obrigado a aturar nada que você se sinta desconfortável. Né? Claro, depois de muitas conversas, depois de tentar realmente entender um ponto do outro e criar um relacionamento junto, né? Porque você também não vai querer ser um megalomaníaco simplesmente dando ordem para outra pessoa no relacionamento, mas entenda que a sua confiança no relacionamento vem de que a qualquer momento você pode pegar as suas coisas e ir embora. A confiança vem de escolher ou não essa pessoa. Sim. E não assim você para de querer microgerenciar todas as situações que são fora do seu controle, que é com quem que minha namorada tá, quem vai falar com a minha namorada. Quando você começa a focar no controle maior, que é isso. Eu quero estar com essa pessoa ou não. É isso que você tem que se preocupar. Porque todos esses pequenos detalhes que você pode preocupar no relacionamento, você nunca vai ter controle e isso vai te gerar insegurança. A única coisa que você sempre vai ter controle é você mesmo e quando estiver desconfortável, quando não estiver do jeito que você gosta, pegue essas coisas e... Por que muitas vezes no término de um relacionamento as pessoas sentem como se tivesse um vazio, né, dentro delas? É porque o erro foi, durante grande parte do relacionamento, ter colocado o seu senso de identidade no relacionamento. Eu vi recentemente um post de uma pessoa que era falando assim, me fale quem você é, sem falar o seu nome, o seu trabalho, o seu cargo, a sua profissão, o seu estado social. Quem é você? Isso acontece quando a gente, muitas vezes, homens e mulheres têm esse senso do romantismo, tal, de criar uma identidade junto com uma outra pessoa. Não, relacionamentos saudáveis são duas pessoas, dois indivíduos cheios por si só, que resolvem agregar um ao outro. E isso que você falou de eu me sinto bem porque eu estou com uma outra pessoa, é porque você está buscando a sua validação da outra pessoa. E eu não estou dizendo que isso seria errado, é normal você também se sentir validado pela pessoa que você está no seu relacionamento. Claro. Porque no final das contas você escolheu estar com ela. Mas é importante que você tenha essa fonte de validação de diferentes lugares na sua vida. O meu trabalho, os meus hobbies, o fato de que de repente eu falo um segundo idioma, que eu toco um instrumento, que eu sou uma pessoa generosa, que eu cuido das outras pessoas, que eu tenho amigos, que eu faço coisas na minha vida. Todas as suas qualidades, todas as suas virtudes. E aí o que acontece é que no final das contas a gente coloca todo esse senso de validação em uma única fonte, que é o nosso relacionamento, e aí quando acaba, o que acontece? Blum! Fica esse vazio dentro da gente. E aí, claro, nesse vazio é como se fosse um aspirador de coisas que podem acontecer ruim, né, no momento que você termina o relacionamento, né? Relacionamentos tóxicos, vícios, né? E o que acontece, né, o certo nessas situações é você começar a preencher de pouquinho em pouquinho com interesses, com paixões, com investir em você. Esse não é exatamente o tema dessa aula, mas
para pegar o gancho que o Jorge passou, é isso. Tudo isso tem a ver com o fato de você se sentir inseguro, primeiro com você mesmo, segundo, dentro de um relacionamento. E como que você tem essa confiança de tudo isso que a gente já falou, mas realmente se resume a entender que a qualquer momento você pode sair desse relacionamento. E isso te ajuda, inclusive, para você não estar em relacionamentos que você não deveria, tóxicos, por qualquer que sejam as razões. No momento que você se sente inseguro, porque essa pessoa realmente pode gerar uma insegurança dentro de você, vaze. Não fique nesse relacionamento onde você está sendo intoxicado. Isso é sobre a insegurança. Para trazer aqui o próximo ponto, que é o ciúmes. Ciúmes, eu tenho dois tipos de ciúmes, mas eu vou começar aqui com o primeiro de tudo. O ciúmes nunca vem de situações onde nós nos sentimos superiores. Ele vem de situações onde nós nos sentimos inferiores. Isso é um fenômeno muito raro e egocêntrico que nós temos como seres humanos dentro de nós, porque é aquela coisa assim, se o cara não tem tantas qualidades, ou a mulher, né, não tem tantas qualidades, e o que for que você possa imaginar que sejam qualidades, se a pessoa não tem tantas qualidades como eu não sinto ciúmes. E aí o que acontece é que você só sente ciúmes daquilo que é uma ameaça. E ciúmes é uma coisa, é uma palavra que vira e mexe é julgada por aí, e muitas vezes no relacionamento ela não é bem interpretada, porque hoje em dia, principalmente, eu vejo que as pessoas chamam, por exemplo, você chega, de repente a pessoa tem um claro sinal de ciúmes, como todos nós podemos imaginar, e aí você pode até falar para ela, você tá com ciúmes? Ela, não, eu não tô com ciúmes, eu estou nervosa. Por que tem essa distinção, né? Porque a pessoa fala assim, o ciúmes é basicamente o senso de que você me pertence, né? E com essa mentalidade já vem com essas dinâmicas de, você não é uma posse. E aí, com o tempo, esse ciúmes, de que sempre foi o clássico ciúmes, começou a ganhar novos significados, né? Porque se você não é meu, eu não sou seu, como que eu posso sentir uma posse? E aí as pessoas interpretam hoje como o ciúmes como, não, é porque eu fui traumatizada antes, né? Não, por exemplo, você não pode ir na balada sozinho porque eu fui traumatizada num relacionamento passado e, não, você tá com ciúmes. Vamos falar preto no branco, você tá com ciúmes. Não é que você foi traumatizada de um relacionamento passado, que você foi traída e por alguma razão isso se aplica hoje. Não, você tem ciúmes. É isso. E isso eu digo para vocês terem muito consciência no relacionamento de vocês, não só com vocês mesmos, mas com as outras pessoas, principalmente nesse sentido com as outras pessoas, porque eu sempre digo isso, as palavras têm significados e a gente deve usar elas com os significados certos. Esse tipo de situação que eu acabo de descrever aqui é uma situação de ciúmes, não é trauma. É um sentimento possessivo. E aí, claro, com isso dito também, muitas pessoas podem dizer, mas o ciúmes é bom ou não? Depende da maneira que ele é manifestado. Eu imagino que você também não quer estar com uma pessoa que não tem o menor ciúmes de você, que qualquer coisa que você faz um pouco lhe importa. Não é o tipo de relacionamento. Eu imagino que ninguém, né, num relacionamento saudável vai querer, não, eu prefiro que ela tenha zero ciúmes e ela não me importa se eu faço o que eu quiser. Não é assim. Mas o que acontece no ciúmes, no sentido de você sentir ciúmes de outras pessoas, o erro maior é porque você acaba se comparando com um elemento da pessoa que, de repente, ela é melhor que você. E aqui vai o ponto mais importante no sentido dos ciúmes, né? Entenda que em um fator específico, sempre vai haver alguém melhor que você. Sempre. Né? Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, sempre vai ter alguém mais rico que você. Se você é uma pessoa bonita, sempre vai ter alguém mais bonito que você. Se você é uma pessoa inteligente, sempre vai ter alguém mais inteligente que você. Né? E aí você pode ficar nesse sentido, eu pra sou sempre. bonito, eu sou... Pode ficar nessa aí para sempre, né? Sempre vai ter alguém com e aí uma que tá. característica. O que você tem que entender nesse sentido é que, no final das contas, as pessoas não vão estar em um relacionamento com quem quer que seja
por um determinado fator isolado, né? É o conjunto das coisas. Você pode ficar inseguro e sentir ciúmes porque a companheira de trabalho do seu namorado é, de repente, mais bonita. Você pode sentir ciúmes porque o treinador da sua namorada é um cara mais forte, né? Mas é isso que você se sente inferior, porque você está julgando o valor do seu relacionamento e o seu valor exclusivamente em um único fator, né? Mas o ponto é, por exemplo, beleza, ele é mais bonito, ele é mais alto, mas ele é engraçado. Ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela se conecta com ele nesse sentido, mas ela é tão generosa com as pessoas como eu sou, ela é tão cuidadosa como eu sou, né? Então, se pegue nesses momentos, todas as vezes que você sentir ciúmes, de repente, de uma outra pessoa relativa à pessoa com quem você está no relacionamento, pegue-se pensando, por que eu estou sentindo ciúmes dessa pessoa? E, em geral, vai ser por um único, exclusivo fator que você está colocando uma ênfase enorme naquilo, ao invés de ver o escopo inteiro do que aquela pessoa, de repente, não tem as características que você tem. E, no final das contas, como eu estava falando, que você pode acabar gerando esses ciúmes de outras pessoas, né, com a sua parceira ou com o seu parceiro, por se comparar. E isso, evidentemente, é um erro, não só na questão dos ciúmes, mas porque somos indivíduos, e por mais que soe clichê, cada um vai ter os seus aspectos únicos, né? O que você deve focar nesse sentido, então, né? Porque, como eu falei anteriormente, sempre vai ter alguém melhor que você em uma categoria específica. Então, o que você deve focar é você realmente criar esse seu portfólio como pessoa, como homem, como mulher, criar esse portfólio de diferentes conhecimentos, de diferentes interesses, de coisas que você traz à mesa para a pessoa. Então, você ser essa pessoa que traz todos esses aspectos à mesa, eu sou uma pessoa que inspira os outros, eu inspiro a minha namorada, o meu namorado a ser uma pessoa melhor, a energia positiva que eu trago, né, com a minha presença, eu sou uma pessoa positiva que tenta olhar as coisas de um aspecto positivo, né, eu diria, pelo menos na minha vida pessoal, isso é uma das qualidades mais importantes que eu procuro numa pessoa. É uma pessoa que traz uma energia positiva, que de repente tem um problema e tenta ver aquilo como um aprendizado, e evidentemente focando na solução. Eu sou uma pessoa que é generosa, né, com os outros e com a pessoa no meu relacionamento. Como eu faço a outra pessoa se sentir? Isso é crucial. Às vezes a gente fica com esses ciúmes de categorias específicas em outras pessoas, mas a pessoa, de repente, tem uma interação, sabe, profissional ou uma interação casual todos os dias, por qualquer que seja a situação e relacionamento que ela pode ter com outra pessoa, mas como você faz ela se sentir, como você faz ele se sentir. Quando ele está triste, quando ela está triste, você levanta a pessoa. Quando a pessoa precisa de uma ajuda, você está disposta a ajudá-la. Como você faz a pessoa pensar em diferentes aspectos que ela nunca tinha pensado antes. Isso são, evidentemente, características que você deve procurar num relacionamento saudável, porque você pode falar, mas tal pessoa pouco se importa com tudo isso que você está falando. Então, o que você está fazendo com ela, irmão? Tá ligado? Se você tá com uma pessoa num relacionamento que só se importa se a pessoa é bonita ou se a pessoa tem dinheiro, exclusivamente disso, aí a resposta é muito simples. O que você tá fazendo com ela? Eu tô falando de relacionamentos saudáveis aqui. Não tô partindo desse princípio. Então, esse tipo de coisa, quais são os aspectos que eu faço a pessoa pensar fora da caixa, que eu trago informações novas, que eu sou uma pessoa que lê livros, que eu vou a lugares, que eu tenho conhecimentos, que numa conversa dessa aqui a gente consegue expandir nossas ideias e criar essa conexão intelectual, e através dessa conexão intelectual a gente vem para conexões emocionais. Você me conta a sua experiência, eu te conto a minha, a gente consegue fazer paralelos dessas experiências e cada vez mais se sentir conectado, porque, outra vez, a gente começa a nos comparar com outras pessoas e tudo isso que eu acabei de falar fica como se fosse importância zero.
E isso, outra vez, é o que vai gerar confiança, porque se tudo isso que eu acabei de falar não tem nenhuma importância para você, para outra pessoa e o relacionamento, a sua resposta é muito mais fácil. O que você está fazendo com essa pessoa? Então, entenda que a maneira como você vai começar a não sentir esses ciúmes é primeiro você entender que num critério, num fator específico, sempre vai haver alguém melhor que você. Mas no final do dia, não é por um aspecto único que a pessoa vai decidir ficar ou não com você. E isso vai te dar uma confiança, porque se eventualmente for o caso da pessoa ir embora, quando você tem todos esses aspectos sobre você que eu citei aqui, você inspira, você tem uma energia boa, você é generoso, você faz a pessoa se sentir bem, você ativa o intelectual dela, você faz pensar, enfim, todas as outras categorias que você pode ter dentro de você, que esse portfólio rico, se mesmo assim a outra pessoa for embora, isso vai te dar uma confiança, porque você entende que essa pessoa não é para você. E isso acaba não sendo mais nem sequer ciúmes, acaba sendo uma questão de logística, porque você acaba de entender que realmente não tem nada que você possa fazer. E nem sequer estou fazendo julgamento de valor de que você pode ser pior ou melhor que outra pessoa, ou essa pessoa que decidiu ficar com outra pessoa é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Não. Quando você realmente entendeu que você é o que você pode oferecer, essa pessoa única que você é, e isso não é suficiente para fazer alguém querer estar com você, o que você vai fazer? Vai obrigar a pessoa a ficar com você? Vai amarrar ela no pé da cama para ela nunca mais ir embora? Não. Isso já não é nem mais. Isso te dá uma confiança de, não, beleza, não é isso. Claro que eu não vou entrar tão fundo nos aspectos de repente, podem haver situações onde a gente deu uma desacelerada no relacionamento, onde a gente já não era mais aquilo que um dia fomos e você acabou não sendo essa pessoa que constantemente procura sua própria evolução. Se são qualquer um desses aspectos que eu acabei de falar, evidentemente você tem uma certa culpa. Mas se você é uma pessoa que realmente, como vocês estão todos fazendo aqui, vendo essa aula hoje, que está buscando a sua própria evolução, que está trabalhando em você mesmo, que está aprendendo, que está se desenvolvendo como um ser humano, tendo mais conhecimentos, tendo mais entendimentos sobre você mesmo, conectando com pessoas que querem evoluir, se evoluindo a partir das suas conexões, se eventualmente uma pessoa, se isso não é suficiente para você estar com uma pessoa, nada mais será, acredite em mim. Tem um outro tipo de ciúmes, como eu falei, que existe, que é um tanto quanto comum, e eu vou falar sobre ciúmes de duas histórias pessoais minhas, que muitas vezes a gente pode ter o sentido, os ciúmes, no sentido do passado da pessoa, né? De repente que ela se envolveu com tantas pessoas, que ela fez tal experiências, tal. E para concretizar um exemplo disso, eu vou contar o que recentemente aconteceu comigo, e é como se fosse o círculo se fechou para mim nesse sentido de entender esses ciúmes. Mas quando eu tinha 22 anos, quando eu estudava nos Estados Unidos, eu acabei me envolvendo com uma menina um pouco mais velha que eu, ela tinha 27 na época, e aí em determinado, a gente estava lá na faculdade, a gente foi fazer uma viagem para Las Vegas. Eu morava ali perto, eu estudava num lugar ali que era relativamente perto, e a gente foi fazer uma viagem. Eu estava saindo com essa menina, não tinha a confiança que eu tenho hoje, principalmente porque ela era mais velha, ela era bem bonita, e isso é algo que normal pode gerar uma insegurança, até Você mesmo e você era mais novo também, menos experiência, eu né? era mais novo, Claro. E aí, em determinado momento, eu cheguei para ela, e ela também era uma pessoa de mentalidade muito positiva, não era uma menina tóxica, mas em determinado momento eu meio que falei uma das minhas inseguranças e, de certa forma, uns ciúmes que eu tinha a respeito especificamente da nossa viagem para Las Vegas. O que era a situação? Ela já tinha ido várias vezes para Las Vegas, ela era americana, então para ela também era algo um pouco comum. E aí eu falei para ela, pô, era a minha primeira vez, né? E a gente já tinha viajado para outros lugares, sendo a nossa primeira vez, os dois naquele lugar, e para Las Vegas é um lugar, né, famoso e tal, era a minha primeira vez.
E eu cheguei para ela e falei, pô, né, eu fico meio encanado, porque, querendo ou não, você já conhece Las Vegas e tal, é meio diferente a experiência, né, não é como se fosse a primeira vez para você também. E aí eu lembro exatamente o que ela me falou, porque eu usei não que eu usei, mas foi uma situação que aconteceu comigo recentemente e eu lembrei dela. E ela falou assim para mim, não, sim, eu já fui várias vezes, mas eu quero também ver Las Vegas pelos seus olhos. Para mim vai ser uma experiência única, vai ser uma experiência nova, porque eu também vou desfrutar daquilo por você, por estar com você. Vai ser algo completamente novo para mim, de ir para uma cidade que eu conheço, porém com uma pessoa que não conhece. Naquele momento, evidentemente, meu coração encheu de felicidade, porque ela me fez me sentir muito especial naquele momento. Foi uma coisa legal que ela falou e as minhas inseguranças, os meus ciúmes do passado dela, acabaram ali porque ela realmente falou, não, eu tô aqui com você e vai ser tão divertido como vai ser muito divertido de todas as formas, mesmo que eu já tenha mesmo que eu já tenha conhecido, já que eu já fui outras vezes lá. E aí, beleza, né? Essa menina foi uma menina que passou na minha vida, nada, só tenho boas coisas para dizer para ela. Mas aí o que aconteceu? Esse ano, recentemente, em abril, eu fiz uma viagem para a Europa e fui com a minha bela donzela. E aí nós fizemos uma viagem para Portugal, Irlanda do Norte, França e Inglaterra. Portugal e Inglaterra eu já conhecia. E coincidentemente ou não, ou sei lá como você pode chamar essas coisas da vida que são Coisas ciclos da vida. essas coisas da vida, essa menina que foi comigo, ela me disse a mesma coisa que 9 anos atrás eu disse para essa menina na minha viagem para Las Vegas. E foi uma loucura, porque eu falei, nossa, eu já vi essa cena e eu já estive desse lado dela. Mas foi isso, no final das contas, ela veio e falou isso para mim. Pô, eu fico meio encanado, eu fico meio. Você já foi para Portugal, você já foi para Inglaterra, e. Não vai ser a mesma, sabe, a excitação de viajar, de conhecer e tal. E, claro, né, não pude evitar de não lembrar daquela menina de Las Vegas e causar o mesmo sentimento nessa menina de agora do que a menina, o sentimento que ela causou em mim há 9 anos atrás. Falei, por mais que eu já tenha conhecido, para mim também vai ser completamente novo olhar essas cidades, esses lugares que eu já conheço, através da sua lente, sabe? Através de você ficar fascinada por conhecer essas coisas. Também é uma coisa legal. Então, é aí que você faz as pessoas se sentirem especiais, é aí que você faz as pessoas realmente se conectarem com você, Com porque você você. mostra que elas têm valor, que elas também Elas têm agregam, né? Não é, importância. elas têm importância para você. Ah, Então, isso que eu estou dizendo também é para vocês terem consciência de quando vocês são o alvo dos ciúmes. Não somente quando você sente, mas quando você é o alvo dos ciúmes. Entenda que, querendo ou não, o ciúmes vem de um lugar de amor, né? Ele vem de um lugar de a pessoa gosta de você. Claro que ele pode ser manifestado de formas tóxicas, né? É exato. aquela coisa, a faca que pode ser usada para cortar o queijo também pode ser usada Pra para matar. matar uma pessoa. Mas entenda que o lugar que vem é de um lugar bom. Então, quando você também for o alvo dos ciúmes, claro, salva essas exceções onde a pessoa é completamente tóxica com você, mas entenda que o ideal é você criar um ambiente onde a pessoa se sente segura e ela se sente especial, né, com você. Faça ela sentir que ela tem uma importância, de que ela tem uma conexão única com você e que o que vocês têm ali, indiferente se você já fez antes, se outra pessoa é mais bonita que ela, indiferente disso, entenda que é importante nesse momento você fazê-la se sentir importante para você. Né? E outra vez, partindo do princípio que se você está num relacionamento com uma pessoa, ela é importante para você. Porque muitas vezes o que acontece é essa reação negativa, né, e de ataque que a gente pode ter a princípio da pessoa quando tem alguma demonstração de ciúmes com a gente, você tá viajando, tá maluca, que besteira, isso é uma insegurança tal. Não, primeiro desenvolva uma habilidade de saber o que é cada coisa, mas é importante que quando esse ciúmes for para você, é importante que você fazer a pessoa se sentir segura, fazer ela se sentir
tranquila no relacionamento com você e principalmente que ela tem importância in your life. Por isso que todos os extremos são ruins, né? Porque da mesma maneira que eu falei assim, quando você é o alvo dos ciúmes, por mais que você é um gesto bonito e necessário no relacionamento, você se sentir, fazer a outra pessoa se sentir especial, o extremo disso é a pessoa, como o Jorge descreveu aí, que é uma coisa que ela tem que trabalhar dentro dela. E aí, cabe a você ter essa percepção dos limites, porque a última coisa que você quer também é como se fosse você virar um refém dos ciúmes, onde você tem que constantemente, por causa de uma insegurança da pessoa, ficar se explicando e, em casos extremos, até mesmo mudando o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, para suprir uma insegurança que a pessoa tem dentro dela. Então, entenda que ao iniciar esses ciúmes com você, idealmente é você não ser reativo e não tomar aquilo como uma ofensa e fazer as pessoas se sentirem especial, mas entenda também que ao extremo disso, você acaba virando um refém dos ciúmes, e isso evidentemente não é legal, porque é aquela coisa, você dá a mão, a pessoa quer o braço, e nunca vai ser suficiente, porque não é algo que você tem que fazer, é algo que ela tem que trabalhar internamente dentro dela. E vale você ter essa consciência disso aqui que a gente está falando, para realmente, se você quer ajudar a pessoa, falar isso. Falar assim, isso é algo que você tem que resolver dentro de você. Não tem o que eu posso fazer. Porque se hoje você acha que eu não deveria, de repente, sair com meus amigos, amanhã você está desconfiada quando meu telefone toca, sabe? Quando eu estou olhando uma mensagem, você vai achar outra coisa. Então, é aquela coisa do você corta a cabeça do bicho, nascem mais três, né? Então, é importante também você ter essa consciência de que até que ponto é uma situação normal que você faz a pessoa se sentir especial e até que ponto a pessoa está exagerando e isso vai prejudicar, evidente, não só o relacionamento, mas você mesmo. Perfeito. É isso, sobre ciúmes, é isso. E como eu falei anteriormente, sobre a ordem, né, desses fatores do relacionamento que íamos trazer aqui, que era insegurança, ciúmes e desconfiança, por que nós acabamos deixando a desconfiança por último? Porque, querendo ou não, tudo que nós falamos até agora tocam em certas desconfianças, principalmente nossas com outras pessoas e levemente de outras pessoas conosco. Mas o ponto é o seguinte, como eu falei no começo também, entenda que a qualquer momento você pode ir embora do relacionamento, né? E esse também é o erro das pessoas que entram de cabeça num relacionamento, né? Que é tudo muito intenso e acaba entrando num relacionamento que não cria uma base, porque você, evidentemente, tem que ser uma pessoa desconfiada, principalmente no início do relacionamento. Por que você deveria confiar em qualquer um que entrou na sua vida e se conecta com você em diferentes níveis? Seja uma pessoa desconfiada, claro, né? Tenha o seu pé atrás, até que você vai gerando aos poucos essa confiança, né? Porque senão se você entra de cabeça no relacionamento, lá no meio do relacionamento, de repente vocês não têm a base certa e você se encontra numa situação tipo, nossa, a gente nos fomos pegos pela paixão, pela emoção, e agora está virando um caos. Então, pela própria saúde do relacionamento, é importante que você vá com calma, seja desconfiado, e aos poucos você vai gerando essa confiança. E outra vez, sempre que você se sentir desconfiado, se você está numa situação onde você não consegue confiar na pessoa, o que você está fazendo com ela? É simples. Se você não consegue estar seguro neste relacionamento, se você está o tempo todo aflito, ansioso, com medo de que isso aconteça, desconfiado, não é um relacionamento. Então é importante também vocês terem consciência de que a desconfiança, sempre quando ela houver, é importante ter uma conversa, né? E a princípio, a pessoa pode até não fazer essa desconfiança desaparecer dentro de você. É importante você também ter um tempo, pensar naquilo.
Mas se no final das contas, porque qualquer que sejam as razões, sejam por causa da outra pessoa ou internas suas, por traumas até mesmo que você teve em relacionamentos passados, se você não se sente bem e confia nesse relacionamento nessa pessoa, termina. Porque isso vai aos poucos te devorar por dentro e não vai te fazer bem. Né? De repente é uma situação onde você mesmo, de repente não é uma situação onde a outra pessoa gera uma desconfiança e esse é o problema. De repente é uma coisa que você tem dentro de você. E nessas situações é preciso ficar sozinho um tempo, trabalhar dentro de você. É muito difícil a gente acabar dentro de um relacionamento nos tentando corrigir. Por isso que eu também sempre falo no sentido dos relacionamentos, tem algumas coisas que a pessoa já tem que vir pronta. Não tem algumas coisas que é o mínimo que a gente espera. Alguns traumas, alguns problemas, a gente não tem que aceitar no nosso relacionamento. Digo, quando você entra com uma pessoa. Então, rapaziada, a desconfiança acaba se desaparecendo, porque ou você confia ou você não confia. Se você confia, beleza. Se você não confia, você tem uma conversa. 2, 3. Se mesmo assim não é suficiente para você desaparecer a sua desconfiança, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não acho que essa desconfiança vai desaparecer com o tempo. Raramente são as ocasiões onde isso acontece. Seja por causa da outra pessoa, seja por causa de você. Você precisa separar um tempo para você lidar ou com seus problemas ou para você realmente entender que essa pessoa sempre vai te gerar uma desconfiança. Então, eu deixei esse último ponto da desconfiança por último, porque justamente ele é o mais simples depois que a gente falou sobre insegurança e ciúmes. É um caminho mais tranquilo e mais saudável você confiar e até mesmo correr o risco de acabar se ferrando, do que o tempo todo no relacionamento você estar aflito, ansioso, porque algo de ruim pode acontecer. E é isso que a gente falou sobre vulnerabilidade. Não tem como você criar algo saudável sem confiança, sem se colocar vulnerável, porque sempre vai haver a possibilidade de você acabar se ferrando. Entenda isso de uma vez por todas. Certeza 100% a gente nunca vai ter, né? Não tem como. E quando você aceita esse tipo quando você aceita essa verdade, que você nunca vai conseguir ter 100% de certeza, isso te dá a confiança, porque ela vem do quê? De saber que você sempre vai tomar as decisões certas.